Jovem Pan News. Bauru. Já pronta para conversar conosco e também com Cláudio Cofani, Érica Mello, a doutora Érica, que é advogada do escritório Pires e Gonçalves Advogados Associados, especialista em direito trabalhista. Doutora Érica, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Cláudio. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, contribuindo com informações relevantes aí para a sociedade nesse momento. Mais um assunto importante, certamente, doutora. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade de acordos individuais entre empregadores e empregados. Isso tirou o sono de muita gente, doutora? Pois na verdade o sono vem sendo tirado aí há algum tempo, né? Essa situação de pandemia, ela pegou as empresas de surpresa, na verdade pegou a sociedade inteira de surpresa, e desde a edição da medida que foi tão esperada, a última medida, a 936, que trouxe essas inovações, a questão de redução de jornada e salário proporcionais, a suspensão do contrato de trabalho, as empresas começaram a se movimentar para implementar essas ações como uma forma de resguardar a empregabilidade, né, preocupadas inclusive com a função social, e aí veio aquela primeira liminar que passou a tirar um pouco mais o sono das empresas com relação a saber como é que isso ia acontecer diante da primeira decisão do ministro Lewandowski, que determinou que os acordos firmados com os empregados, apesar de previstos na medida, iam ter que ser submetidos a uma chancela dos sindicatos laborais. Então, essa decisão esperada para a quinta, que acabou acontecendo na sexta-feira, né, porque a sessão foi interrompida na quinta e deixou um pouco mais de expectativa para todo mundo que estava acompanhando, ela foi bastante importante, ela contribuiu com uma segurança jurídica que era esperada pelas empresas e pelos empregados para saber o que ia acontecer nesse período. Aliás, doutora, esse resultado, Cláudio, quero ouvi-lo também, o resultado desse julgamento garante o mínimo de segurança jurídica que se esperava nesse momento de grave crise econômica e social, não é, doutora? Isso. É importante a gente citar como o resultado que existe nesse momento, ele é parcial ainda, né? Um resultado 7-3, que nós tivemos, 7 ministros a favor da manutenção da medida como estava, com a validade dos acordos individuais, e 3 ministros, entre eles o relator, votando pela necessidade ainda do sindicato. Mas é importante nós frisarmos, como muitos deles falaram no julgamento, que essa ainda é uma decisão preliminar nesta ação. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda vai ser julgada no todo, mas ela teve um pedido inicial, que é o que a gente chama de cautelar, em que foi deferida a liminar pelo relator, o ministro Lewandowski, e, na sequência, esse julgamento que nós tivemos na sexta-feira é o que nós chamamos de referendo daquela decisão que foi única, monocrática, que a gente fala, né, do ministro relator, e aí os demais integrantes do Supremo precisam validar. Então, essa decisão de sexta-feira, ela ainda é precária, vamos dizer assim, ela não põe fim a essa discussão, porque ainda vai existir um julgamento lá na frente, mas ela trouxe um mínimo, como você bem colocou, de segurança jurídica, e ela já demonstra para a gente muito do posicionamento que deve ser adotado nesse julgamento final dessa ação de inconstitucionalidade. Aliás, doutora, a implementação das medidas de flexibilização trabalhista disponibilizadas com claro o objetivo de preservar o máximo possível equilíbrio entre capital, trabalho e renda. Cláudio, doutora Érica está na linha, conversa conosco, Cláudio. Bom dia, doutora. É um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan News Bauru. Alexandre e pesados ouvintes, essa decisão que os 9 ministros se manifestaram contra o ministro relator, Ricardo Lewandowski, nesse julgamento que está em andamento ainda, já deu 10, é essencial para esse período de excepcionalidade da pandemia. E é nesse contexto que essa medida provisória foi feita, como várias outras estão sendo feitas, e é nesse contexto que o Poder Judiciário tem que avaliar. São medidas excepcionais. Acontece que Cláudio, só um minuto, você está falando da 936, é isso? É da 936, okay. Exatamente. Mas placar no 7-3, doutora, eu não entendi, Cláudio.
É que o julgamento foi realizado por 10 ministros, na verdade, né? Um dos ministros estava ausente, o ministro Celso de Mello estava ausente, e aí com o relator foram 7 acompanharam, 6 acompanharam o relator e 3 divergiram, né? Então a gente teve um resultado 7-3 no que diz respeito só a cautelar, que é isso que eu expliquei no começo. Perfeito. Isso. Então, essa percepção é que a rede de sustentabilidade, ela várias situações está entrando medidas do Supremo para tentar obter do Supremo decisões que vão contra as medidas provisórias que o governo está fazendo. Inclusive, tem outra que eu quero conversar mais tarde, hoje ainda. E isso daí são estratégias de política ideológica, que é um direito da rede de sustentabilidade, marcar a posição dela, que ela acha que, no período dessa pandemia, as regras têm que ser do jeito que, historicamente, eles defendem há décadas, em termos de posição de rigor, rigidez na relação entre patrão e empregado. Todos estão numa situação de extrema vulnerabilidade. O empregador está vulnerável, o empregado está vulnerável, só que para o empregado a prioridade é tentar garantir, mesmo que seja abrindo mão de um percentual de valores. Essas discussões são extraordinárias, excepcionais, e é preciso, sim, garantir que as pessoas consigam passar o período drástico. E se houver lesão de direitos maiores, todos nós poderemos recorrer ao próprio judiciário para discutir isso no futuro. Doutora. Eu acho bastante importante a gente falar dessa questão da excepcionalidade, né? E mais do que isso, acho que é importante nós falarmos da a necessária previsibilidade, porque apesar da gente estar num momento muito atípico e que bagunça um pouco a previsibilidade, que até nós, advogados, às vezes temos que prever algumas coisas para fazer gestão de risco e subsidiar os clientes, as empresas, e falar com o mercado, com o próprio judiciário, apesar de estar num momento de exceção, a gente precisa ter um mínimo de posicionamento desses órgãos tão importantes, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e do próprio governo, para fazer com que essas medidas que são tomadas agora, elas sejam eficientes no momento e que os efeitos delas posteriores também não prejudiquem mais do que ajudem. Né? É um equilíbrio difícil nesse momento, mas é muito importante que isso aconteça. Nós temos orientado diariamente as empresas a buscar sempre esse equilíbrio. Então, é muito importante ter em mente isso. Essas medidas são provisórias, como o próprio nome diz, elas ainda vão passar pelo crivo do próprio Congresso Nacional, né? Porque a medida provisória ela vem do Executivo, ela vem do Presidente da República e ela ainda vai passar pelo Congresso Nacional, Câmara, Senado, ela ainda pode sofrer emendas, alterações, enfim, no próprio julgamento alguns ministros levantaram isso, de que talvez esse ainda não seja o momento do STF interceder, uma vez que o próprio Legislativo ainda não teve a oportunidade dele de falar sobre elas. Mas elas trouxeram alternativas exatamente a esse equilíbrio capital, trabalho e renda, que nesse momento é o mais importante, preservar esses empregos para preservar a renda, para sustentar a economia do país. Aliás, né? Doutora, o resultado em sentido contrário iria sacramentar uma verdadeira catástrofe social, não é verdade? Exatamente. Nós já vínhamos acompanhando essa opção, que talvez eu não possa chamar de opção, mas a falta de opção das empresas que estava levando a um número de demissões em massa muito grande. Né? A medida provisória 936, ela veio no início de abril, depois de um período em que a pandemia já estava instalada há algum tempo. Então, já havia uma demanda muito grande por medidas possíveis. Esse período já foi prejudicial, essa espera, ela já fez com que decisões fossem tomadas pela falta de opção de adaptar os contratos de trabalho, claro que com exceção de algumas medidas que já vinham na 927, né, mas houve um ensaio na MP 927 de trazer a suspensão, possibilitar a suspensão, redução de jornada de salário nem foi citada na 927, a 936 já demorou um pouco, e depois quando ela chegou e as empresas achavam que iam começar a implementar, veio essa dúvida de como seria interpretado, né? De se efetivamente vai ter validade o que eu, empresa, vou acordar com o meu empregado.
Então, só nesse período, estatisticamente, só para vocês terem uma ideia do volume, né? Nesse período entre a edição da medida e a decisão do ministro Lewandowski, que não chegou a uma semana, já existiam milhares de acordos individuais celebrados, porque, de fato, muitas empresas estavam aguardando a medida para poder não demitir. Essa é a parte mais importante, essa preservação do emprego e da renda, que vai favorecer não só o empregado, mas a empresa também e a sociedade como um todo, porque a renda é necessária até para a gente prever aí esse levante da economia posterior, né? Aliás, doutor, é importante ressaltar que com ponderações muito relevantes, a maioria dos ministros fundamentou a validade, portanto, desse acordo individual nesse período, pela real necessidade de flexibilizar mecanismos e procedimentos temporários. Isso tem que ficar bastante claro, né, doutor? Exatamente. Isso é uma situação excepcional, é uma situação temporária, e eles ponderaram muito essa questão de que a mesma Constituição que defende esses direitos sociais, e o faz muito bem, porque de fato é necessário, né? Todos nós sabemos disso, mas o próprio Tribunal Superior do Trabalho, a ministra presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, ela mesma se posicionou favoravelmente às MPs, às medidas, pelo objetivo maior, né? E se a gente for olhar, esse objetivo maior é exatamente preservar a dignidade da pessoa humana, que está na Constituição como direito fundamental. Então, apesar da gente ter lá, e sim, esse questionamento ele é válido pelo artigo 7º da Constituição, que resguarda esse direito social, e fala que redução de jornada e salário eu devo submeter a acordo coletivo, mas como muito bem colocaram os ministros, nessa situação tratada na Constituição, ela tutela normalmente conflitos. E esse momento ele não é de conflito entre empregador e empregado, ele é muito mais de convergência de interesses para manter o emprego e a renda. Então, a gente está numa situação excepcional que ela foge do que a própria Constituição, esse próprio dispositivo tenta tutelar, que é esse desequilíbrio. Por óbvio, para não permitir abusos, né, que podem acontecer, a Constituição vem e tutela e diz precisa do sindicato, que é uma entidade importante, é um ator muito importante desse cenário. Mas a própria MP cuidou, por outro lado, e como também foi colocado no julgamento do Supremo, a própria MP cuidou de balizar para que não acontecesse o abuso. Então, ela diz, olha, ok, pode fazer o acordo individual, e para que esse acordo tenha o mínimo, né, que a gente resguarde o mínimo de direitos para essa relação, ela prevê a preservação do salário hora, ela prevê estabilidade durante a implementação da medida e posterior para garantir que a empresa tenha que dar uma contrapartida para o empregado. Então, a própria MP ela cuidou de tutelar isso para que a ausência, num primeiro momento, do sindicato não validasse abusos. E, por outro lado, à medida que ela coloca a obrigatoriedade do empregador informar o sindicato sobre o acordo celebrado, ela também já dá ao sindicato a oportunidade de fiscalizar eventuais abusos. Então, nós não estamos falando aqui, isso é muito importante de colocar, de algo deliberado que permitiu que as empresas fizessem acordo sem nenhum critério e a seu exclusivo interesse com os empregados, mas sim de uma relação que foi desburocratizada para permitir que fossem tomadas ações urgentes e necessárias para manter esse equilíbrio da relação trabalhista. Perfeito. Conversamos com a doutora Érica Mello, advogada do escritório Pires e Gonçalves Advogados Associados, especialista em direito trabalhista. Doutora Érica, muito obrigado por ter conversado com a Jovem Pan. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia e boa semana para a senhora. 10 horas e 1 minuto, 10 e 1. Jovem Pan News. Bauru.